Olá, tudo bem com você? Hoje estamos no 13º dia dos 31 dias do desafio com a Sibila Italiana. E a pergunta de hoje é se você cria ou modifica tiragens. A Ethony, que criou esse desafio, usa obviamente com as cartas de tarô. Como eu estou fazendo com as Sibilas, vamos dar continuidade. Bom, como eu já disse em vídeos anteriores, uma das tiragens que eu mais uso é da Cruz Celta, e o feedback que eu tive dela todos esses anos foi muito positivo. Em termos de profundidade do que se fala, clareza, a visão total de uma situação de vários ângulos, tanto na hora da consulta como depois, como resultado, o cliente sempre me deu um feedback muito positivo mesmo, tá? Eu acho um dos métodos mais completos e ele funciona, além do tarô, ele funciona também para Sibila Italiana, ok? E eu fiz algumas modificações nela e eu vou dizer como eu uso hoje, tá? E quanto à segunda pergunta, se eu crio tiragens, né, no caso aí para Sibila, sim, eu criei em conjunto com a minha amiga Cláudia. Nós criamos juntas para baralhos diferentes, ela para o Lenormand e eu para a Sibila Italiana, e deu muito certo, mas isso fica para um vídeo posterior para ele não ficar muito extenso, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, não como normalmente se vê a Cruz Celta, etc. E sim como eu a uso hoje e o que eu modifiquei, tá bom? Então, normalmente a gente tem aqui a casa 1, que é o tema central, né, da situação. A casa 2, o que influencia positivamente ou não, que normalmente se fala o que corta, né, a situação. Foi assim que eu aprendi há 16 anos atrás. Verdade, eu nem usava mais esse termo. E normalmente aqui é a casa 3, aqui é a 4, aqui é a 5, aqui é a 6. Eu uso ao contrário. Eu uso aqui a 3, aqui a 4, aqui a 5 e aqui a 6. Tá? Fazendo esse círculo, para mim o jogo se tornou muito mais claro e lógico, ok? Mas isso é uma coisa minha. Eu usei já da outra forma, a forma que se usa normalmente também funcionava do mesmo jeito. É que quem na verdade, vamos dizer, modificou isso juntamente comigo foi um grande amigo que eu tive, cara que entendia muito de tarô, de baralhos e etc, de oráculos, e foi um grande professor, uma pessoa que, nossa, eu tenho aqui no meu coração até hoje, ok? Bom, então vamos lá. Então aqui continua sendo a casa central, a casa 1, o que corta a situação. Vamos dizer aqui, eu uso o que influencia positivamente ou não, vai depender do que sair. Aqui, a casa 3, tá? O que vem da intuição dela, o que vem ali do interno, que de repente ela possa ter ouvido ou não, tá? Digamos, uma forma de alerta e de aviso, que está oculto, vamos dizer assim. Aqui, as influências passadas, tá? Aqui, o que está consciente, tá? O que está acima da cabeça dela, o que ela tem consciência ou o que ela tem feito diante da situação em si. Aqui, o futuro imediato, ok? Aqui o eu do consulente, que é a casa 7, desculpa, isso mesmo, a casa 7. Aqui 8, que vem de fora, tá? O que vem do externo, aí obviamente vai se dizer se é positivo ou não, etc. 9, os temores dessa pessoa, ou as esperanças que ela tem em cima de toda essa situação, já vista aqui. E aqui 10, o resultado final. Bom, além dessas modificações que eu fiz, e aqui também é interessante, você pode testar, de repente seja legal para você, é como se fosse um ciclo, tá?
das atitudes dela, do que aconteceu nessa situação que vem acontecendo até para onde vai, um futuro imediato. É bem legal, é como se contasse uma historinha, tá? Essas cartas aqui, tá bom? Normalmente, eu puxo depois de abrir todas essas cartas, tá? Não vou abrir para não desvirtuar aqui do tema. Ver o que ela tá dizendo, etc. Nisso, o consulente, de alguma forma, já tá passando informações, né? À medida que a gente vai falando. E aí, eu costumo tirar... Pera, antes disso, desculpa. Essas cartas aqui. Mais essas cartas aqui. E o que elas significam? A casa da água, a casa do elemento terra, a casa do fogo, a casa do ar. É legal que, nossa, isso complementa muito. A cruz precisaria de complemento? Não. Mas esse meu amigo, como eu disse, o Demétrios, ele foi fenomenal nesse sentido da gente aprofundar até então nossos estudos, faz bastante tempo isso, em torno de uns 9 anos atrás. Ele foi uma peça fundamental aí na minha vida de oráculos, tá? Digamos que a gente aprofundou muito, a gente estudava muito juntos, isso foi bem legal. Então ele que me passou isso, na verdade. Então aqui eu leria como a casa da água, do fogo, desculpa, da terra, do fogo e do ar. E assim, eu também acabo vendo uma história aqui e uma história aqui, se elas se complementam ou não, tá? É bem legal e fica super, super completo. Nossa, dá muitos dados já já do normal do que a da Cruz Celta, né? Ela já dá muitos dados e ainda mais ainda, tá bom? E dependendo da situação, tá? Isso depende. Eu tiro mais, desculpa, vai, como se eu estivesse virando aqui, 3 cartas aqui, 3 aqui, e assim vai. Pra dar 3 cartas em cada uma, e aí você vai, enfim, tornando a coisa extremamente profunda, e dependendo do que for, nossa, vai longe, tá? Normalmente eu faço isso quer dizer, né, eu fazia, né, mais pra consultas assim, que a pessoa tá aqui pessoalmente, tá com tempo, porque isso é uma coisa que pode ir bastante tempo, e às vezes a pessoa não tá afim, ela tá afim de uma coisa mais objetiva. Isso vai depender muito da pessoa, da situação, da pergunta, etc. Mas essa é uma das tiragens que eu uso muito e modifiquei, e dá muito certo pra mim, ok? E, pra finalizar, ela pergunta também se eu criei alguma tiragem. E como eu disse no começo do vídeo, eu criei uma tiragem de 2 coisas principais: a questão afetiva e da questão financeira, profissional, tá? E essas tiragens, eu não vou entrar aqui no mérito da coisa, mas é uma pirâmide que a gente criou, eu e a Cláudia, e assim, nossa, ficou fantástica, completíssima, são mais cartas, normalmente são 10 cartas, ok? Que não vai caber aqui. Então, super completa, e foi fantástico como aí dentro vai ver o resultado desse relacionamento, por exemplo, como um vê o outro, ok? As coisas que são ocultas, o que aparenta, nossa, é fenomenal. E eu prometo fazer um outro vídeo falando só sobre isso, tá bom? Numa outra oportunidade. Se você gostou, dá um joinha. Muito obrigado por estar aqui comigo, me acompanhando, e até amanhã no 14º dia.